Hoje o nosso tema é a eternidade do homem. A gente não pode confundir a eternidade do homem com a eternidade de Deus. Se a gente fosse tentar explicar a eternidade de Deus assim de uma maneira bem simples, a gente poderia recorrer à matemática e falar que a eternidade de Deus ela começa lá no menos infinito e ela vai até o mais infinito. Agora, como o homem não é eterno como Deus, ele teve um início, ele foi criado por Deus num determinado momento da história de Deus e também da história de cada ser humano, de cada homem que foi criado por ele. O homem ele tem a eternidade só para o sentido, novamente usando o exemplo matemático, para o mais infinito, porque ele tem um marco zero. Ele tem um início, ele foi criado uma vez por Deus. E a palavra de Deus fala que Deus nos conhecia antes de nós termos sido gerados nos ventres das nossas mães, ele já nos conhecia. Mas o que interessa para nós, sem querer entrar em filosofia existencial ou coisa parecida, é a gente apelar para aquilo que nós temos em termos de revelação de Deus, da palavra dele, que fala que num determinado momento desta eternidade de Deus, lá no passado, o Deus Trino, como se estivesse numa assembleia divina, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo reunidos, eles decidiram, num determinado momento da história, como eu disse, da eternidade de Deus, criar o homem à sua imagem e semelhança. E estamos nós aqui passando, né, por esse propósito de Deus, uma vez criados. Dentro desse propósito de Deus, que é como nós entendemos a eternidade do homem, Ele quer que cada um de nós e todos nós venhamos a um dia conquistar a herança eterna com Ele, na presença dEle. Esse é o propósito maior de Deus. Ele quer levar todo ser humano para viver com Ele na eternidade. E toda a história que é revelada para nós, através da palavra de Deus, a gente começa a entender esse propósito dele. Então a eternidade do homem, ela está inserida nesse propósito de Deus, de que o homem viva com ele a eternidade. Todos nós vamos viver a nossa eternidade na presença de Deus. Nós não somos oniscientes como o nosso Deus é para saber o nosso futuro em particular e o futuro de quem quer que seja que nos rodeie nessa vida, nesse tempo, nessa nossa geração. Mas o Deus eterno de todas as gerações, através da Bíblia, da palavra de Deus, nós também sabemos que Ele conhece todas as coisas. Mas isso é um tema para um outro vídeo, que seria a presciência de Deus versus destino, né? Ou fate em inglês, que seria o karma, talvez em outras religiões seriam como pré-determinado por Deus. Como é que pode o pré-conhecimento de Deus determinar o futuro do ser humano? É um tema para um próximo vídeo, a gente vai falar sobre isso com certeza. Mas dentro da eternidade de Deus, se a gente entender esse propósito de Deus, a gente começa a prestar atenção para tudo aquilo que Ele revelou através da palavra dEle, e a gente começa então a se posicionar, sabendo que somos eternos, não é? Que vamos morrer para essa vida, para esse período breve, que alguns atingem aqui. Ouvi falar ultimamente de uma senhora americana com 115 anos de idade, é uma exceção. Mas a nossa vida aqui, alguns morrem ou deixam essa vida de uma maneira prematura, mas em média a maioria deixa em torno dos seus 60, 70, 80 anos. Então esse período que nós vivemos aqui, nós precisamos entender o propósito de Deus. Nós estamos aqui para sermos provados e aprovados por Ele. O plano dele é perfeito, e todo aquele que conhece o plano de Deus e se entrega a ele, a esse plano, se entrega a Deus, se submete a Deus, esses são nascidos do Espírito e vão viver a eternidade com Deus. Concluindo
essa meditação de hoje, né? Esse nosso tema da eternidade com Deus, da nossa eternidade com Deus, no propósito de Deus que nós vivamos com Ele toda a eternidade, é tempo da gente então refletir e se posicionar. É muito difícil você comprovar isso através da ciência, é algo que você precisa investigar pessoalmente. Dentro desse projeto de Deus existe a liberdade de escolha, que é o que vai determinar realmente o nosso futuro, se passaremos a eternidade com Ele ou a eternidade longe dEle, tá certo? Alguns pensam que não existe eternidade, que a vida acaba aqui, mas a palavra de Deus nos revela que existe sim essa eternidade do homem, e o propósito de Deus é que nós venhamos a viver com Ele essa eternidade. Mas existem coisas dentro dessa prova que nós passamos aqui, nesse tempo curto de vida, como eu falei, que vão determinar o nosso futuro eterno. Então fica aí esse alerta, né? Talvez um vai que. Então é importante a gente investigar. E Deus, na sua eterna bondade, deixou para nós o caminho, que é Jesus Cristo. Ele mesmo falou a respeito de si, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então, esse encontro com Deus é necessário. O novo nascimento, o nascimento no Espírito, no momento em que o Espírito de Deus passa então a habitar em nós, esse novo nascimento, esse homem espiritual é que vai viver a eternidade com Deus de acordo com a revelação da sua palavra. Tá bom? Então que a gente possa refletir sobre isso e ficar alerta. Vamos buscar esse tema. A fonte é a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.